Olá pessoal, a gente continua com os estudos de Direito Penal e nós vamos agora avançar para uma nova unidade. Nós vamos estudar os crimes contra a incolumidade pública. Esses crimes vocês os encontram aí no artigo, entre o artigo 250 e 285. Né? A gente não vai ver um por um, eu vou pensar aqui os principais, fazer um comentário aqui em relação aos principais, inclusive são crimes que nesse momento que eu estou gravando aqui, que nós estamos vivendo nessa pandemia que nos obriga a uma série de medidas, alguns deles ganharam uma relevância muito grande. Cito o artigo 268, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então nós começamos a partir do artigo 250. Então, esses crimes contra a incolumidade pública, vocês os encontram aí no capítulo 8º da parte especial do Código Penal. Repito, a partir do artigo 250, e nós vamos ver aí que esses crimes representam crimes que protegem a sociedade como um todo. São crimes de perigo comum, crimes que podem levar o risco não a uma determinada pessoa, mas a um grupo indeterminado de pessoas. Ou seja, o que eu protejo aqui é essa incolumidade, eu protejo essa saúde pública, eu protejo esse bem-estar públicos. Então a gente percebe que aqui eu não vou ter uma vítima especificamente para esse crime, eu tenho um conjunto de vítimas, muitas vezes inclusive determinadas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver do 250 ao 285, mas de forma alternada. Primeiro que eu quero ver é o crime de incêndio. Causar incêndio, diz aí o artigo 250, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Então aqui o crime vem no momento em que eu causo esse incêndio, em que eu produzo esse incêndio. Veja que aqui o crime tem natureza essencialmente subsidiária. A natureza aqui é uma natureza claramente subsidiária, porque se eu uso aquele incêndio com o objetivo, por exemplo, de realizar um atentado terrorista, eu tenho lá o crime de terrorismo. Se eu uso aquele incêndio com o objetivo específico de matar alguém, de eliminar a vida de alguém, tem um homicídio com emprego de fogo. Então, na verdade, o crime de incêndio é um crime onde eu causo esse incêndio de forma mais geral, mas sem ter efetivamente um objetivo preciso, um objetivo delimitado, um objetivo definido em relação a isso. É, portanto, um crime de natureza subsidiária. Veja aí as hipóteses de aumento de pena. Parágrafo 1º, as penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1º, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, ou seja, eu causo incêndio na determinada área para que a minha área seja mais produtiva, por exemplo. Ou há um exemplo que uma vez eu vi na doutrina que eu achei interessante, que é aquele indivíduo que causa uma série de incêndios naquelas localidades, porque ele vende alarmes de incêndio, equipamentos de proteção a incêndio, então ele acaba tendo uma vantagem financeira com isso. Ou seja, a motivação aqui é uma motivação especial, a motivação é uma motivação mais próxima, né? Ou seja, ele quer com aquele incêndio produzir efetivamente um lucro, né? Ter aí aferido um lucro. Inciso 2º, se um incêndio e aí ele vai criar uma série de hipóteses nas quais, em sendo configuradas, representarão nesse conjunto de hipóteses que nós temos, aumento de pena. Veja aí, inciso 2º, perdão, se o incêndio a linha A, em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público ou obra de assistência social ou cultural. Então, se eu incendeio um edifício, se eu incendeio uma obra pública, por exemplo, ou um orfanato, eu tenho esse aumento de pena. Claro que aqui eu posso eventualmente ter o concurso com outros crimes, eu posso ter um incêndio em concurso com homicídios, com lesões corporais, caso aquela minha conduta venha a praticar isso. Ou seja, eu não queria o homicídio apenas e usei do fogo. Eu usei do incêndio, mas acabei produzindo outros resultados. Nesse caso é possível que a gente visualize aí o concurso. A linha C, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. A linha D, em estação ferroviária ou aeródromo, né? Aeródromo é um nome técnico, digamos assim,
de aeroporto. Então, quando eu incendeio, né, um aeródromo ou uma estação ferroviária, tem orçamento de pena. E ele segue: em estaleiro, fábrica ou oficina. A linha F é especialmente, digamos, nociva, né? O agente é especialmente nocivo na linha F, que ele fala aí, quando o incêndio é em depósito de explosivos, combustível ou inflamável. Então ela é extremamente agressiva. Imposto petrolífero ou galeria de mineração. E H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Um cuidado em relação à linha H. Nem sempre eu vou aplicar isso aqui, porque a lei dos crimes ambientais, dependendo de onde eu utilize aquele fogo para causar incêndio, eu posso responder lá pela lei dos crimes ambientais. Então, se for uma floresta nacional, área de proteção ambiental, ou seja, se eu tenho essas outras, se eu já tenho aquela proteção específica da lei dos crimes ambientais, eu vou responder por lá. Aqui é muito mais um cenário, digamos, mais privado, menor, para que a gente atinja isso, que não esteja em área, por exemplo, sujeitada ou protegida para a ideia da proteção ambiental por lei. Então veja que todas essas hipóteses aí do inciso segundo são situações em que aquele incêndio ganha uma proporção maior, ganha uma proporção mais exagerada, porque vai efetivamente causar um dano, gerar um dano maior pelo local onde ele é realizado. Em ambientes como estações de petróleo, em aeroportos, nas estações ferroviárias, tudo isso gera um grau de nocividade maior. Parágrafo 2º, se o crime é culposo, se culposo o incêndio, diz o parágrafo 2º, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então a gente percebeu aqui que o crime de incêndio é um crime de natureza subsidiária. Eu posso muitas vezes ter o uso de crimes mais especializados, em que eu tenho uma previsão geral, onde eu estou causando incêndio, gerando um risco a todos, e depois eu tenho essas modalidades que aumentam a pena. Essa mesma fórmula nós vamos reproduzir nos artigos seguintes. Né? A gente vai ver agora que os artigos seguintes, explosão, uso de gás e outros, reproduzem essa mesma fórmula. O que muda, na verdade, é só a forma através da qual eu estou colocando aquelas pessoas em risco. Estou só colocando aquelas pessoas efetivamente em risco. Então, seguindo aí, artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosão de efeitos análogos. Aqui, o risco está sendo causado não pelo incêndio, mas o risco está sendo causado pela explosão. Estou usando aqui de um outro meio. Mas veja que o legislador ele fez uma separação. Ele coloca no caput com uma pena maior aqueles casos de explosão em que eu produzo aquela explosão através de dinamite ou de substância de efeitos análogos. A dinamite ela é feita através do TNT, do trinitrotolueno. Então ela é um artefato feito para funcionar apenas como um explosivo. Tá? Então aquilo que é feito, a gente vai localizar aí no caput, aquele tipo de artefato, de substância que é feita para funcionar só como explosivo, ou seja, ela já é fabricada para ter esse uso específico. Quando nós vamos para o parágrafo 1º, nós vamos ter outras substâncias que não são fabricadas com o intuito de funcionarem como explosivo, mas por terem alguns materiais com essa capacidade, podem ser utilizadas também como substâncias explosivas. Por exemplo, determinados fertilizantes agrícolas são exemplo disso. Ou seja, determinados fertilizantes que são feitos à base de nitrato ou de outros produtos químicos, eles têm como objetivo principal, são fabricados para funcionarem como lubrificantes, ou como fertilizantes, perdão, mas podem vir a ter um uso como explosivo. É por isso que ele faz essa graduação entre o caput e o parágrafo 1º. A pena é maior quando a substância que eu estou usando é aquela substância feita
essencialmente como explosivo. No parágrafo 2º, ele traz para o crime de explosão tudo aquilo que nós já encontramos lá no crime de incêndio. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1º, ou se é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no inciso 2º do mesmo parágrafo. Ou seja, todo aquele conjunto de hipóteses que ele trouxe lá naquela primeira figura, ele traz para cá. Ou seja, aquele conjunto de elementos que nós temos na primeira figura, ele vai trazer para o crime de explosão também. Então, se eu causo explosão em estação ferroviária, em aeroporto, em edifício destinado à habitação, em locais de uso público, tudo aquilo que nós vimos no artigo anterior, também aplicaremos aqui para o crime de explosão. Como eu falei agora há pouco, ele define o risco, incêndio, define as hipóteses. Nos artigos seguintes, muda só o tipo de tragédia. A gente está vendo aqui a explosão, ele vai repetindo essa mesma forma. Veja o 252. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. É a mesma lógica dos artigos anteriores, tá? Ou seja, eu tenho o uso do incêndio, da explosão, agora de gás tóxico. Assim como no incêndio, na explosão, lá na explosão nós temos isso no parágrafo 3º, aqui também ele vai admitir a modalidade culposa. Veja que no parágrafo único ele fala, se o crime é culposo, a pena que era de 1 a 4 anos de reclusão, desce e passa a ser de 3 meses a 1 ano de detenção. A gente vai reformulando, vai usando a mesma lógica. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença de autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Então aqui a gente precisa entender o seguinte, tem determinadas atividades que para eu as exercer, eu preciso ter uma autorização expressa do poder público. Então há determinadas atividades que são controladas, reguladas pelo poder público. Eu preciso efetivamente ter permissões do poder público para que isso funcione. Essas fabricações de gases, de explosivos, não só a fabricação, mas a fabricação, comercialização, transporte e a mesma utilização, tudo isso é controlado pelo poder público. Então o que nós temos aqui é uma norma penal em branco, porque veja, sem autoridade, sem licença da autoridade. Então nós vamos ter normas complementares de direito administrativo que regulamentam essas atividades, delimitando aí qual é o alcance que nós vamos ter de cada uma dessas atividades. Então o crime é que existe no momento em que eu fabrico, por exemplo, aquele gás ou fabrico aquele explosivo sem ter a permissão, sem ser fiscalizado, sem ter as devidas licenças públicas, né? Não só de fabricação, mas como de comercialização, transporte, uso. Por exemplo, só para citar um exemplo, determinados explosivos, a fabricação, comercialização e utilização são controladas pelo Exército Brasileiro e até o uso, né, o momento que eu estou usando, por exemplo, em obras de engenharia pesada, em pedreiras, aquela quantidade ela é controlada e eu tenho que provar, inclusive, que eu fabriquei X, comercializei Y e aquele que comprou usou na obra tal, gastando tanto de explosivo. Toda essa cadeia aí de fabricação, comercialização e uso acaba sendo uma cadeia controlada em face da matéria que eu tenho ali envolvida, né? Artigo 254, causar inundação expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, mesma lógica, né? Artigo 255, perigo de inundação, remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outro, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então veja que nesses dois artigos eu tenho causar a inundação, eu causo a inundação, e tenho a ideia de que eu estou removendo, destruindo, inutilizando um obstáculo natural ou artificial que era preparado para evitar essa determinada inundação. Tá? Então veja, eu estou causando a inundação como um todo, estou gerando a inundação
como um todo, ou eu estou destruindo uma represa, destruindo um dique, destruindo um obstáculo natural que existia, que impedia que aquela inundação viesse a ocorrer. Nesses dois casos eu tenho os crimes aí dos artigos 254 e 255. Um exemplo aqui que a gente pode citar é a acusação que hoje existe, o processo ainda está em andamento, daquela desastre que nós tivemos em Brumadinho no ano de 2019, causou um impacto, uma tragédia inominável, né, em relação a tudo aquilo, e uma das acusações que versa sobre algumas pessoas que tinham ali alguma ingerência sobre aquela situação é de causar inundação, né, causar inundação por ter sido negligente, né, e por não ter observado alguns cuidados em relação à manutenção daquelas represas, daqueles equipamentos. 256, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outro. Veja que é a mesma fórmula, né? Ele vai repetindo em cada uma dessas situações. Artigo 257, subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação ou naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer outro meio destinado ao serviço de combate ao perigo, socorro, salvamento ou impedir a dificuldade do serviço de tal natureza. Ou seja, eu estou criando dificuldades, eu não estou causando incêndio, é bem verdade, eu não estou causando a inundação, mas eu estou criando dificuldades no uso de equipamentos ou nas ações de resgate ali criadas. Eu vou criar um obstáculo na estrada, eu vou destruir um equipamento de resgate, eu vou inutilizar, por exemplo, os pneus dos caminhões da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Estou criando ali uma dificuldade nos materiais, nos meios empregados em relação a isso. Tá? 258, ele traz formas qualificadas. Se do crime doloso de perigo comum resultar lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, a pena aplica-se cumulativamente com o homicídio culposo. É isso que eu estava falando para vocês. Se eu acabo gerando, não apenas o incêndio, a explosão, mas eu acabo gerando outros resultados, lesões corporais e mortes, eu tenho essas causas de aumento de pena, que em alguns casos são previsão especialmente de concurso. Tá? E por fim, para a gente encerrar essa primeira unidade aqui, essa primeira parte do estudo dos crimes contra a economidade pública, o artigo 259, difundir doença ou praga que possa resultar dano à floresta, plantação ou animais de utilização econômica. Tá? Estou contaminando, por exemplo, uma criação de bois, uma criação de porcos, né, de suínos. Eu tenho essa causa, esse crime específico aqui. Tá? Então a gente vai seguir depois em outras aulas com o estudo dos crimes contra a economidade pública. Fica aqui do 250 a 259.